Desafio do Blog do Edu, dia 8, artigo 106 a 130A. Então, vamos lá. Seção 4 dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais. Artigo 106. São órgãos da Justiça Federal. 1. Os Tribunais Regionais Federais. 2. Os Juízes Federais. Artigo 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, 7 juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Para os TRFs, então, de preferência, quando possível, na respectiva região e nomeados com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Inciso 1. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. 5º constitucional aplicável aos TRFs. Vamos. Aqui. Os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1º. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais federais instalarão justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 3º. Os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Então, os tribunais regionais federais podem funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos da Justiça Militar e os da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. B. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados ou dos juízes federais da região. Então, revisão criminal e ação rescisória dos julgados dos próprios TRFs e dos juízes federais da região. C. Os mandados de segurança e habeas corpus, e habeas data. Mandado de segurança e habeas data contra ato do próprio tribunal ou de juiz federal. D. Os habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. E. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. Que tecnicamente eles estão vinculados, né? Nem é um conflito, é uma questão de hierarquia, né? O tribunal vai decidir. Inciso 2. Processar e julgar. Julgar em recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Então, recurso dos juízes federais e dos juízes estaduais no exercício da competência federal. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar. 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem parte, ré, assistente, oponente, interessados na condição de autoras, rés, assistentes, oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça do Trabalho. Então, a União, sempre que tiver um organismo federal, né,
a União, entidade autárquica ou empresa pública interessadas nas condições de autores resistentes ou oponentes, vai ser competência da Justiça Federal, exceto se for no caso de falência, que é da Justiça Estadual, acidente de trabalho, que é da Justiça Estadual, e sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Outra coisa que é importante destacar é que a Sociedade de Economia Mista Federal, ela não vai para a Justiça Federal, apenas a Empresa Pública Federal. Por isso que as ações da Caixa são julgadas na Justiça Federal e as ações contra o Banco do Brasil na Justiça Estadual. 2. As causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município ou pessoa domiciliada e residente no país, que desafia recurso ordinário ao STJ. Então, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município, ou pessoa domiciliada ou residente no país, é de competência da Justiça Federal de primeira instância. 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções. E ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, crimes políticos, infrações penais cometidos em detrimento dos bens da União ou das suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Mas as contravenções, elas não são da Justiça Federal, elas são da Justiça Estadual. Exceto se elas tiverem conexão e tal com o crime, aí a competência da Justiça Federal excepcionalmente. Mas todas as contravenções, em regra, são julgadas pela Justiça Estadual. Inciso 5. Os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 5A. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Inciso 6º. Os crimes contra a organização do trabalho, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica. Então, crimes contra a organização do trabalho, contra o sistema financeiro, contra a ordem econômica e outros casos determinados por lei. Inciso 7. O habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando constrangimento provier de autoridade cujos dados não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. 8. Mandado de segurança e habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados casos de competência dos tribunais federais. Inciso 9. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves. Quando a competência for do Brasil, né, os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, por exemplo, que estejam aqui no território brasileiro ou que estejam em alto mar, ressalvada a competência da Justiça Militar, são de competência da Justiça Federal. Inciso 10. Os crimes de ingresso ou permanência irregular. Os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequato, e a de sentença estrangeira, execução de sentença estrangeira, após a homologação. As causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. Inciso 11. A disputa sobre direitos indígenas. Vale a leitura de algumas súmulas e jurisprudências sobre a competência da Justiça Federal antes de prosseguir para os parágrafos. As súmulas. Súmula 122 do STJ. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra de 78.2A do Código Penal. Então, a regra de 72A diz que prepondera, no concurso de jurisdições de mesma categoria, preponderará a do lugar da infração. Mas aqui, no caso de competência da Justiça Federal, que é uma competência constitucional, prevalece que a Justiça Federal julga tanto seus crimes quanto os crimes conexos à competência federal. Aí aqui tem o resto
Deixei. Súmula 147. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados ao exercício da função. A competência será da Justiça Federal em caso de crime praticado contra os direitos indígenas coletivamente considerados, mesmo que o delito tenha ocorrido em território indígena ainda não demarcado. Foi decidido pelo Informativo Especial 10, em 2022. Disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente é de competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes de disponibilizar ou adquirir material pornográfico acessível transnacionalmente. Artigos 241, 241A e 241B do ECA. Compete à Justiça Federal julgar falas de cunho homofóbica divulgadas em perfis abertos do Facebook e do YouTube. Compete à Justiça Federal processar e julgar esses conteúdos pornográficos, é o que foi decidido no Informativo 761 de 2022. Repercussão geral. Compete à Justiça Federal a condução do inquérito que investiga o cometimento do delito do 334, parágrafo 1º, inciso 4º do Código Penal, na hipótese de venda de mercadoria estrangeira permitida pela Anvisa, desacompanhada de nota fiscal e sem comprovação de pagamento do imposto de importação. Decidido no Informativo 631 de 2018. A intervenção anômala, ela não é caso de intervenção de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Só se a União ingressar no pleito, por exemplo, recorrendo da decisão. A simples constatação de que os medicamentos apreendidos em poder do réu eram de procedência estrangeira não atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Precisa provar que realmente ele obteve do exterior. Isso aí também foi decidido pelo STJ em 2021. Parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção onde tiver domicílio à parte. Então, quando a União for a autora, as causas serão na seção judiciária e tiver domicílio a outra parte, que é a União, né, território nacional. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que tiver domiciliado o autor. Então, na seção judiciária em que for domiciliado o autor, ou naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Parágrafo 3º. A lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual, quando a comarca de domicílio do segurado não for sede de vara federal. Então, pode tecnicamente ir para a Justiça Federal. Se a lei autorizar. As causas em que contra o INSS, né, pode ir para a Justiça Estadual se a lei autorizar e não for sede de vara federal. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o TRF, Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça
em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidentes de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Ele é provocado por quem? Pelo PGR. Aonde? No Superior Tribunal de Justiça. É o deslocamento para a Justiça Federal e não para o STJ. O STJ é só o tribunal no qual se instaura o incidente de deslocamento de competência. E quando? Quando houver grave violação de direitos humanos. Claro, tem que ser para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos também. Só que o STJ, ele não defere ordinariamente essa grave violação de direitos humanos. Aliás, ele não defere o incidente de deslocamento de competência ordinariamente. Ele acrescenta que tem que ter como é que se diz? Tem que ter uma incapacidade oriunda da inércia, omissão, negligência, falta de vontade política, condições pessoais ou materiais de Estado-membro por suas instituições e autoridades para levar a cabo, em toda a sua extensão, a persecução penal. Então, o STJ ele entende que precisa dessa constatação, dessa incapacidade. Por isso, ele deferiu o IDC para a Justiça Federal em razão da incapacidade dos agentes públicos na condução das investigações e de identificar os autores de homicídio e execuções cometidos nos casos Maio Sangrento e Chacina no Parque Bristol. Então, tem essa outra questão também. Isso aqui está no informativo 744 de 2022. Artigo 110. Cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a sua capital. Cada estado tem sede de Justiça Federal, além do Distrito Federal. E várias localizadas em segundo grau, e várias localizadas segundo o estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão à justiça local na forma da lei. Então, nos territórios, se existissem a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais, caberiam aos juízes da justiça local. Seção 5 do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais de Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho: 1. O Tribunal Superior do Trabalho. 2. Os Tribunais Regionais do Trabalho. 3. Os Juízes do Trabalho. Então, são 3. TST, TRT e Juízes do Trabalho. Artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros escolhidos entre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. São 27 ministros no TST, mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Inciso 1. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. O TST é o Tribunal Superior que tem vagas pelo 5º. Inciso 2. Os demais juízes, dentre os juízes dos Tribunais Regionais Federais do Trabalho, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a competência do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2º. Funcionarão junto ao TST: 1. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. 2. O Conselho Superior do Trabalho
o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo exercer-lhe, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. As decisões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho terão efeito vinculante. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originalmente reclamação para a preservação da sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição atribuí-las aos juízes de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, a lei vai criar as varas do trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito, que já tem pouca competência, mas enfim. Competência residual e mais essa. Mas hoje já estão criadas, né, as varas da Justiça do Trabalho. Artigo 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições do exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 1. Então vamos lá, então, inciso 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo, da administração pública direta e indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, inclusive entes de direito público externo. E eles não têm imunidade de jurisdição? Tem, mas só para as questões de soberania, não para as questões ordinárias. Se eles contratam empregados aqui, eles têm que seguir a lei brasileira e não a lei do seu país. Agora, eventuais atos de soberania, atos de governo, concessão de asilo políticos, aí isso que se inclui na imunidade de jurisdição. Vamos lá. Então, também vai dizer que esse inciso, quando ele fala de entes da administração pública direta e indireta da União, dos estados, DF e dos municípios, a interpretação adequadamente constitucional da relação de trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão da competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o poder público e seus servidores. Só quando o poder público contrata em regime seletista os empregados públicos em regime seletista contra a administração. No entanto, o artigo, quando se trata de regime seletista, a competência vai ser da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Parágrafo 2º. As ações que envolvam direito de greve decorrentes da relação de trabalho, né? Também, se for direito de greve do servidor ou não. 2. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Tem sindicatos e justiça do trabalho, em regra, né? Parágrafo 4, inciso 4. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas datas, quando o questionamento envolver matéria sujeita à sua jurisdição. 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O, que aí é, no caso, conflito de competência do TST com outro tribunal superior e tudo mais. Porque o conflito de competência, esse conflito de competência seria julgado pelo STF e não pela Justiça do Trabalho. Inciso 6. As ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Inclusive, tem a súmula vinculante 22, que diz que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações decorrentes de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes do acidente de trabalho, propostas por empregado contra empregador
inclusive aquelas que ainda não possuem sentença de mérito em primeiro grau, quando da promulgação da Emenda Constitucional 45. Inciso 7º. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Inciso 8º. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195.1a e 2 e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Inciso 9. Outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Vale leitura de alguns julgados. É competência da Justiça do Trabalho processar e julgar o cumprimento de sentença por ela proferida, ainda que tenha ocorrido a cessão a terceiro da titularidade do crédito nela reconhecido. Informativo 766 de 2023 do STJ. Compete à Justiça do Trabalho... Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas trabalhistas e os reflexos das respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. Então, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador, nas quais se pretende o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculado. Informativo 733 de 2022. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação civil pública fundada na não concessão pela União de selo de responsabilidade social à empresa pela falta de verificação adequada do cumprimento de normas que regem as condições de trabalho. Informativo 696 de 2021. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa estatal com o propósito de invalidar a contratação irregular de pessoal, não é cabível o ingresso no polo passivo da causa de todos os empregados atingidos, mas é indispensável sua representação pelo sindicato da categoria. Então, se houver a propositura de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa estatal, para invalidar a contratação irregular de pessoal, por exemplo, sem concurso público, os empregados eles não vão ser citados todos para... Não podem todos ingressar no polo passivo, mas é indispensável a representação deles pelo sindicato da categoria. Isso foi decidido no informativo 1074 sobre o rito da repercussão geral, tema 1004, do STF em 2022. Parágrafo 1º. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva, facultada às mesmas de comum acordo a ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Parágrafo 3º. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Parágrafo 4º. Não tem. Artigo 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes. O TST tem 27, o TRT tem 7. Recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Isso foi mudado pela Emenda Constitucional 122. Então, é mais de 35 e menos de 70. É só isso que mudou. Inciso 1. Aqui, tanto no TST quanto no TRT, tem o 5º constitucional. O TST, então, como é a composição do TST?
ela é feita 1/5 do TRT, aliás, agora, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o artigo 94. 2. Os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo, assim como a Justiça Federal. Artigo não especializada, né? Porque Justiça do Trabalho tecnicamente é uma Justiça Federal, só que especializada. Artigo 116. Na vara do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Parágrafo único revogado. Artigo 117 revogado. Seção 4. Dos tribunais e juízes eleitorais. Então vamos lá. Artigo 118. Tribunais e juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral. 1. O Tribunal Superior Eleitoral. 2. Os Tribunais Regionais Eleitorais. 3. Os Juízes Eleitorais. 4. As Juntas Eleitorais. TSE, TRE, TSE, TRE, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros, escolhidos 1. Mediante eleição pelo voto secreto A. De 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. 2 juízes. B. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. 2. Por nomeação do Presidente da República, 2 dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. O TSE elegerá o presidente e o vice-presidente dentre os ministros do STF, que são três juízes dentre os ministros do STF, 3, então 2, um vai ser presidente, outro vice, outro lá. 2 dentre o STJ, um deles vai ser corregedor eleitoral. Artigo 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão 1. Mediante eleição pelo voto secreto A. De 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. B. De 2 juízes dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Então, dois desembargadores e 2 juízes de direito, ambos escolhidos pelo TJ. 2. Um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, não havendo de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo TRF respectivo. Então, o TRF escolhe um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado, ou, se não houver, em qualquer caso, o TRF escolhe um juiz federal. 3. Por nomeação do presidente de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Então, o TJ também indica 2 nomes de advogado, aliás, 6 nomes de advogados para compor o TRE. E eles vão virar juízes eleitorais. Vamos lá, parágrafo 2º. O Tribunal Regional Eleitoral
elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os desembargadores. São 2 desembargadores do TJ e eles dois, um vai ser o presidente e outro vice. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito das juntas eleitorais. Você vê que não tem previsão aqui no TRE do corregedor. A lei pode dispor quem é que vai ser o corregedor. Pode ser o juiz federal, pode ser dentre os juízes de direito, ou dentre eles e o juiz federal, quem dispõe a lei. Artigo 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Vale dizer que a resolução 23.714 de 2022 do TSE, que dispõe sobre o enfrentamento à desinformação atentatória à dignidade do processo eleitoral, não exorbita o âmbito da competência normativa e tampouco impõe censura ou restrição a meio de comunicação ou linha editorial da mídia impressa e eletrônica. Então, ela é constitucional. Isso foi decidido no informativo 1074 de 2022, que é constitucional a resolução do TSE, que amplia os poderes para o combate à fake news. Que é essa resolução aí. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais e os juízes de direito, os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Então, os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, no que for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Parágrafo 2º. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo substitutos escolhidos na mesma ocasião pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Parágrafo 3º. São irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Então, em regra, são irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariarem a Constituição, recurso extraordinário, e as denegatórias de habeas corpus e de mandado de segurança. Parágrafo 4º. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando 1. Forem proferidas contra a disposição expressa da Constituição ou da lei. 2. Ocorrer divergência de interpretação da lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais. 3. Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. 4. Anularem diplomas ou decretarem perda de mandatos eletivos. Então, anularem diplomas ou decretarem perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. 4. Denegarem habeas corpus, mandado de segurança e habeas data ou mandado de injunção. Então, quando elas forem denegatórias de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Seção 7. Dos tribunais e juízes militares. São órgãos da Justiça Militar. 1. O Superior Tribunal Militar. 2. Os tribunais e juízes militares instituídos por lei. O Superior Tribunal Militar compõe-se de 15 ministros. O STJ compõe-se de 33. O TST compõe-se de 27. O Supremo compõe-se de 11 e o Superior Tribunal Militar compõe-se de 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5
dentre civis. Então, existem civis também no Tribunal Superior, no Superior Tribunal Militar. São 15, sendo 5 civis e os outros militares, distribuídos entre 3 oficiais da Marinha, 4 do Exército e 3 da Aeronáutica. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Inciso 1. 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, 3 dos civis são dentre advogados de notório saber jurídico, conduta ilibada com mais de 10 anos de atividade profissional. E 2, por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. 2, por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Então, desses 5 que são civil do TST, existe mais advogados do que juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 127. A Justiça Militar compete processar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Seção 8 dos Tribunais e Juízes dos Estados. Os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do TJ, do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face à Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para um único órgão. Então, é vedada a atribuição da legitimação a um único órgão. Para a representação de inconstitucionalidade estadual. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual constituída em primeiro grau pelos juízes de direito. Então, em primeiro lugar, a Justiça Militar Estadual poderá ser constituída pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. E em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar for superior a 20 mil integrantes. Então, se o efetivo militar for superior a 20 mil integrantes, aí você vai ter um Tribunal de Justiça Militar nos estados. Porém, se ele não tiver, em segundo grau, a Justiça Militar poderá ser exercida pelo próprio TJ e, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente de oficiais e da graduação dos praças. Então, o tribunal do júri vai decidir quando a vítima for civil, mas compete nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra os atos disciplinares militares, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar. Parágrafo 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sobre a presidência do juiz de direito,
julgar os demais crimes militares. Então, o Conselho de Justiça, sobre a presidência do juiz de direito, vai julgar os outros crimes militares. Mas os crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares militares compete ao juiz de direito do juízo militar. Parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Assim como na Justiça Federal também pode. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Justiça itinerante estadual. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça poderá proporá a criação de várias especializadas com competência exclusiva em questões agrárias. Então, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de várias especializadas com competência exclusiva de conflitos de questões agrárias, aliás. Parágrafo único. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio. Capítulo 4 das funções essenciais à Justiça, seção 1 do Ministério Público. Artigo 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Compete ao Ministério Público, nos termos da Constituição, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1º. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Parágrafo 2º. O Ministério Público é assegurado autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o artigo 169, propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, promovendo-os por concurso público de provas e de provas de títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o Ministério Público elabora a proposta orçamentária dentro dos limites da lei da LDO. Parágrafo 4º. Se o Ministério Público não encaminhar a proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata o artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados no parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá nos ajustes necessários para fim da consolidação da proposta orçamentária anual. Então, se for em desacordo com os limites estabelecidos na LDO, o Executivo vai ajustar. Parágrafo 6º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na LDO, exceto se previamente autorizados mediante a abertura de créditos suplementares e especiais. Artigo 128. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende o MPF, Ministério Público Federal, o MPT, Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e D, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
E 2, o Ministério Público dos Estados. Então, existe o Ministério Público, abrange tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público da União. Só que o Ministério Público da União é subdividido em MPF, MPT, MPM e MPDFT. Parágrafo 1º. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é chefe do MPU, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Parágrafo 2º. A destituição do PGR, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Para nomear o PGR precisa e para destituir também. Precisa da iniciativa do presidente e da autorização da maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha do Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Veja que no âmbito estadual, o Ministério Público dos Estados e do DF, eles vão formar uma lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral a ser nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Não tem a aprovação pela Assembleia Legislativa prevista aqui na Constituição Federal. E é permitida, é uma data de 2 anos, e é permitida uma recondução. Vai ter lei. Parágrafo 4º. Os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, nos termos que é a destituição do PGR, que também precisa da autorização da maioria absoluta do Senado. Para destituir o PGJ, precisa da deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma de lei complementar respectiva. Parágrafo 5º. Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão as organizações e o estatuto de cada Ministério Público, observados relativamente a seus membros. Primeiro, é facultada. Então, as leis complementares que estabelecem a organização, a atribuição e o estatuto de cada Ministério Público é de iniciativa facultativa do Procurador-Geral. E relativamente aos seus membros, ela estabelece as seguintes garantias. A. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado do competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. C. Irredutibilidade do subsídio, fixado na forma do artigo 39, parágrafo 4º, exclusivamente subsídio, e ressalvado exposto em 37, 10 e 11. 11 é o teto, né? 152, 153, 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. 2. As seguintes vedações. Também essa lei de organização do Ministério Público vai estabelecer as seguintes vedações. A. Receber a qualquer título e sob pretexto honorários, porcentagens ou custas processuais. B. Exercer a advocacia. C. Participar de sociedade comercial na forma da lei. Ele não pode ser sócio administrador de sociedade comercial. Ele pode ser investidor, mas ele não pode ser empresário individual e nem sócio administrador. D. Também exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública. É vedado o exercício de qualquer outra função pública aos membros do Ministério Público, salvo uma de magistério. Exercer atividade político-partidária.
F. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Parágrafo 6º. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no artigo 95, parágrafo único, v. O artigo 95, ele é aplicável aos magistrados, ele fala que é vedado aos magistrados exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria. Então, aos membros do Ministério Público também é vedado o exercício da função da advocacia antes de decorrer desses 3 anos. Então, vamos lá. Aos juízes é vedado. Deixa eu colocar aqui. Exercer a advocacia. Artigo 129. Agora, as funções institucionais do Ministério Público. Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. 2. Zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e os serviços de relevância pública assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente, de outros interesses difusos e coletivos. 4. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nessa Constituição. O Ministério Público não é, via de regra, um legitimado para ação direta de inconstitucionalidade. Quem é legitimado é o Procurador-Geral da República, chefe do MPU. Porém, o Ministério Público, ele tem sim, ele tem como função institucional promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos nessa Constituição. Inciso 5º. Defender juridicamente os direitos e interesses das populações indígenas. 4. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-lo na forma de lei complementar, respectiva. Inciso 7. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Controle externo da atividade policial. 8. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Então, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Inciso 9. Exercer outras funções que lhes forem conferidas, desde que compatíveis com suas finalidades, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Então, o Ministério Público é vedada a representação. Isso aqui foi colocado porque ele já teve essa atribuição. Ele já antes era junto às funções da AGU e do MP. Mas vale dizer que uma função que ele tem é de investigação. O Ministério Público pode investigar, segundo a decisão do Supremo. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo não impede a de terceiros. Nas ações civis, não, nas mesmas espécies, segundo o disposto na Constituição e na lei. Parágrafo 2º. O Ministério Público, as funções do Ministério Público só poderão ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca
da respectiva lotação, salvo a autorização do chefe da instituição. Parágrafo 3º. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso de provas e títulos, assegurada a participação dos advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Parágrafo 4º. Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93, que aplica-se aos magistrados. O artigo 93, ele fala sobre o Estatuto da Magistratura e os princípios do Estatuto da Magistratura. Parágrafo 5º. A distribuição de processos no Ministério Público será imediata. Artigo 130. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições dessa seção pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Então, aos membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, aplicam-se as disposições relativas a direitos, vedações e formas de investidura. Artigo 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros. Peraí, deixa eu mudar aqui. 14 membros. O CNJ, só para lembrar, o CNJ... O que foi isso? O CNJ compõe-se de 15. O CNMP, 14 e o CNJ, 15. Então, vamos lá. Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Inciso 1. Procurador-Geral da República que o preside, PGR preside. 4. Membros dentre o Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. Então, um membro do MPF, um membro do MPT, um membro do MPDFT, um membro do MPN, 3 membros dos Ministérios Públicos dos Estados. Vamos lá. 2 juízes dentre os indicados dois juízes indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 4. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 6. 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados, um pela Câmara e outro pelo Senado Federal. Um pela Câmara dos Deputados e outros pelo Senado Federal. Então, só comparando aqui com o CNJ, o CNMP tem 14 membros, o CNJ tem 15. Quem é que preside o CNMP? O PGR, que é o Procurador-Geral da República, ou a Procuradora. Quem preside o CNJ? O presidente do Supremo Tribunal Federal. 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma das carreiras. Então, tem um do MPF, um do MPM, um do MPDFT e um do MPT, que foi o que eu esqueci. Aí você tem membros do... Aqui no CNJ, você tem juízes. E no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no CNMP, você tem juízes indicados pelo Supremo e pelo STJ. No CNJ, você tem ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do Superior Tribunal de Trabalho, desembargador de Tribunal de Justiça e juiz estadual, juiz de TRF e juiz federal e juiz do Tribunal Regional do Trabalho, juiz do trabalho. Também tem Ministério Público no CNJ, que é o MPU, um membro do MPU e um membro do Ministério Público Estadual, 2 advogados
igualmente indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, como no CNMP, e os 2 cidadãos de reputação ilibada, notável saber jurídico, também são indicados pela Câmara e outro pelo Senado. Então, aqui é igual esses 2 advogados, isso aqui é igual o CNMP, e o inciso 4, aliás, o inciso 5 e o inciso 6º são iguais. Só que, no caso, tem mais representação da magistratura, por óbvio, e menos representação do MPU no CNJ, né? Só tem um membro do MPU. Aqui, ó, o MPU, né? Só tem um membro do MPU. E um do Ministério Público dos Estados no CNJ. Aqui não, aqui é maior composição de membros do Ministério Público, que faz todo sentido, né? Porque é o Conselho Nacional do Ministério Público. Só para não confundir. Então, vamos lá. Mas ainda tem membros da magistratura, 2 juízes. E eles são indicados pelo Supremo e pelo STJ. Aqui, os 14 membros do CNMP. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho, oriundos do Ministério Público, são indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Parágrafo 2º. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da administração o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de cada membro, cabendo-lhe 1. Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos não regulamentares no âmbito de sua competência e recomendar providências. 2. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Sem prejuízo das competências dos tribunais de contas. 2. Receber e conhecer das reclamações contra membros do Ministério Público da União e dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos assim, disciplinares em curso, determinar a remoção e disponibilidade e aplicar sanções administrativas, assegurada ampla defesa. Aqui, olha, ele pode avocar processos disciplinares em curso. No CNJ, ele fala no Conselho Nacional dos Magistrados, ele fala também dessa competência de avocar processos. 6. Rever de ofício ou mediante provocação processos disciplinares do Ministério. Tem a mesma coisa, que é o 6º. Menos de 1 ano aqui. Igual ao CNJ. Rever processos disciplinares de membros do Ministério Público da União e dos Estados, julgados há menos de 1 ano, de ofício ou mediante provocação. Inciso 4. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União e dos Estados, julgados há menos de 1 ano. 5º. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, no qual deverão integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. Parágrafo 3º. O Conselho escolherá em votação secreta um corregedor nacional dentre os membros do Ministério Público da União. O Conselho elegerá em votação secreta um corregedor nacional dentre os membros do Ministério Público que o integram, vedada a recondução. O corregedor é vedada a recondução do corregedor do CNMP, competindo-lhe além das atribuições que lhes forem conferidas pela lei as seguintes:
Receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos membros do Ministério Público e seus serviços auxiliares. 2. Exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e Correção Geral. 3. Requisitar e designar membros do Ministério Público, designando-lhes atribuições. Requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Parágrafo 4º. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Parágrafo 5º. As leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. O povo pode representar diretamente no CNMP. E é isso.